Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, trazendo para você nessa noite de terça-feira a repercussão de algumas falas de jogadores espanhóis do Barcelona que, ao se apresentar à seleção do seu país, foram perguntados sobre a fala do Hansi Flick. Lembra que ele falou que ele precisava fazer um alerta para o grupo de que os egos destroem as chances de êxito? Pois é, a imprensa espanhola perguntou para o Yamal, para o Pedri e para o Dani Olmo o que eles achavam e como eles se sentiram escutando essa crítica. Cada um deles respondeu da sua maneira e nós vamos repercutir essas falas aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E hoje, no momento, diz que me disse, né? Olha, fulano disse que ciclano falou, que Beltrano estava pensando... E nesse fogo cruzado, muito da informação acaba se perdendo. Então eu vou ser bastante leniente com as falas e eu vou tentar ler o máximo possível a integralidade do que os jogadores falaram. Primeiro ponto é a gente lembrar o que o Flick disse, né? O Flick não disse, esse time tá cheio de egos e nós não vamos ganhar nada. O que ele disse foi, os egos atrapalham os êxitos, os egos atrapalham o sucesso. Então, se a gente acabar virando um time recheado de egos, de figuras que querem sucesso individual, o sucesso coletivo vai acabar caindo por terra. Então, ele não disse, esse time tá cheio de ego. A galera exagerou um pouco a repercussão dessa fala inicial. Você pode interpretar que foi isso que ele quis dizer. Essa interpretação é uma interpretação possível, mas não foi exatamente o que ele disse. Então, quando os jogadores do Barça que se apresentaram à seleção espanhola foram perguntados sobre o caso, cada um teve uma postura diferente na sua resposta. Primeiro, o que disse o Pedri. O Pedri foi perguntado duas vezes. Quando ele chega na apresentação, tem aqueles repórteres que ficam esperando o jogador na passagem para falar. Ele deu uma atenção para os caras e respondeu a primeira vez, e depois hoje, numa coletiva que ele concedeu, ele respondeu de novo. Então, o que ele falou primeiro? Sim, os egos podem destruir um time. Temporada passada corríamos todos juntos pelo mesmo objetivo. Ninguém pensava em glórias individuais. E isso foi chave para o nosso bom momento. Mais uma vez, a frase do Pedro, assim como a do Hansi Flick, não é dizendo esse time está cheio de ego e nós não vamos ganhar nada. Foi mais um alerta. Se nós virarmos um time cheio de ego, nós não vamos ganhar nada. Foi isso que eu interpretei do que falou o Flick no pós-jogo contra o Raio e aqui que o Pedri concorda. Ele também acha que se tiver cheio de ego, não tem como conseguir sucesso e que a essência do sucesso da temporada passada foi justamente o altruísmo dos jogadores do Barça. E aí, num segundo momento, no dia seguinte, ele é perguntado mais uma vez e ele é perguntado de maneira mais específica. Você acha que esse recado foi específico para alguém ficar ligado e não virar uma figura egoísta dentro do grupo? Você acha que teve endereço ou foi mais geral? E aí o Pedro respondeu o seguinte, não sei, só o treinador sabe. Ele vai falar com quem quer que ele queira falar no momento que ele achar oportuno. Então, tentaram meter ele numa encruzilhada, tentaram colocar o Pedro numa situação em que o que ele respondesse viraria manchete. Se ele fala que é geral, se ele fala que é individual, se ele fala que, pode ser que seja para fulano, claro que ele ia sair nas manchetes. Um rompimento do elenco do Barcelona lá em Madrid, iam adorar que ele respondesse de maneira menos cuidadosa, mas ele foi muito inteligente na sua resposta, né? Vamos para as próximas falas? Lá no final eu opino, tá? Lá no final eu opino. Vamos para as próximas falas, porque o Dani Olmo também foi perguntado. Perguntou se ele se incomodou. Vocês ficaram incomodados? O elenco achou ruim? O Hansi Flick vir na imprensa falar isso? E o Dani Olmo já cortou pela raiz a polêmica. Ele não disse nada na imprensa que não tenha nos dito no vestiário. Podemos estar piores ou melhores,
mas estamos todos remando pelo mesmo objetivo. É normal a gente querer jogar, ajudar, estar em campo, mas no final das contas, todos temos uma ótima relação e queremos o que é melhor para o clube. Por que o Dani Olmo até responde de maneira um pouco defensiva, né? Porque se cogitou muito na mídia espanhola que o recado do Flick foi para ele e pro Rafinha. Porque quando eles são substituídos, eles fazem aquela cara de, pô, eu vou sair, eu queria ficar, eu queria jogar. Tanto ele quanto o Rafinha têm essa postura incomodada na hora de sair, e alguns cogitaram que o Flick tinha ficado chateado e mandou essa indireta para eles na imprensa. Eu acredito que a resposta dele é uma resposta justa. Cara, é basicamente o que a gente já viu vários jogadores falando em outros contextos. Ninguém fica feliz de sair, mas a placa subiu com o meu número me chamando para sair, eu saio. Eu só não vou sair dando pulos de alegria. Bacana, me substituíram. Eu acho que é justo, né? Todos estamos remando pelo mesmo objetivo, é normal querermos jogar, é normal querermos estar em campo, mas no final das contas todo mundo tem uma ótima relação e queremos o melhor para o clube. Eu acho que é uma postura correta. Eu ia ficar muito incomodado se o jogador saísse de campo e saísse concordando. Realmente, que bom que me tiraram, porque eu não queria mais estar aqui. Pô, aí sim a gente teria um grande problema. E eu não acho, embora a imprensa tenha cogitado que tenha sido uma indireta para o Rafinha e para o Dani Olmo, eu acho que foi um alerta geral, já tentando cortar pela raiz uma possibilidade de problema futuro, caso esse time virasse, o que a gente já viu vários times virando e não tendo sucesso, apesar do talento, né? Choque de egos, todo mundo querendo ser o protagonista, esquecendo de pensar no coletivo. E a fala que mais repercutiu, porque é o mais novo, porque é o camisa 10, porque é o que tem mais peso midiático no momento, apesar da pouca idade, a frase que mais repercutiu foi do Lamine Yamal, né? O Yamal, que ainda não tem tanta experiência lidando com a imprensa quanto tem o Dani Olmo, que já vai para os seus 27 anos, quanto tem o Rafinha, o Lewandowski, o Pedri, apesar de 22 anos de idade, parece que já tem 45, porque ele nunca cai nas armadilhas, nas cascas de banana. O Yamal às vezes dá uma mancada. E dessa vez ele deu o pano pra manga, mas eu vou defender o Yamal no final quando eu terminar de ler. Porque o que tá saindo por aí é a frase recortada. Não tá saindo a história inteira. Escutando a frase inteira eu acho que você vai entender melhor. E também, você lendo, você escuta na sua cabeça o que você tá lendo com o tom que você quiser. Então você pode estar... A mesma frase, eu não tenho problema com Hansi Flick. Essa frase pode ser lida, eu não tenho problema com Hansi Flick. Ou ela pode ser lida, eu não tenho problema com Hansi Flick. Tá entendendo? Você pode ler de várias maneiras diferentes, isso vai afetar a sua interpretação. Então eu vou tentar acertar o tom que o Yamal usou na entrevista para você perceber que fizeram polêmica em algo que não deveria. Mas perguntaram para ele, perguntaram para o Lamine Yamal o que ele tinha achado da fala do Flick e tudo mais. E eu quero primeiro ler o que ele falou pós-jogo, antes mesmo dele saber da fala do Hansi Flick, antes mesmo do Flick ir para a coletiva pós-jogo para dizer que era importante a galera ficar atenta que os egos destroem o sucesso. Perguntaram para ele sobre a partida, por que o Barcelona jogou tão mal hoje, por que não conseguiu o resultado? E aí o Yamal foi bem sincero e autocrítico. Nos faltou intensidade, não só hoje, mas também nos outros 2 jogos da Liga. Temos que aprender a lição e trabalhar para que isso não se repita. Esse estádio, no caso Vallecas, é sempre difícil de jogar, mas mesmo assim poderíamos ter conseguido a vitória. Após a data FIFA, temos que voltar mais concentrados e retomar a intensidade que nos ajudou a vencer tanto na temporada passada. A partir disso, vamos tentar ganhar tantas partidas quanto pudermos em sequência. Então, é um discurso que eu não tinha escutado a princípio e eu tinha falado na nossa live pós-jogo. 30 minutos depois da apito final, sempre tem live pós-jogo aqui no canal. E eu já tinha falado sobre isso, né? Eu falei que o Barcelona, quando visita Vallecas, tem que chegar para ganhar. Mas, se não conseguir, se sair de lá com empate, também não é o fim do mundo. Porque o Raio Vallecano em casa é Davi. Toda vez que chega lá um Golias, ele dá um jeito de fazer tropeçar. Ele dá uma pedrada na cabeça.
Então faz parte, Campeonato Espanhol, 38 rodadas, você não vai ganhar todos os jogos. E se tem um campo que tropeçar é compreensível, embora não seja elogiável, não pode estar no teu planejamento esse tropeço, mas faz parte de um campeonato de 38 rodadas, se tem um campo que faz parte é Vallecas. Vallecas é o Sadar e o Coliseu. Getafe, o Coliseu, o El Sadar é do Osasuna e Vallecas é do Rayo Vallecano. São 3 estádios que os grandes vão e dificilmente eles conseguem as vitórias. Apesar de serem equipes que não costumam brigar na parte de cima da tabela. Assim acontece, tem jeito. A gente, num campeonato de 20 equipes, 38 rodadas você vai disputar, vão haver situações desse tipo. Mas Barcelona tem que tentar ganhar e tem que fazer autocrítica e tem que reparar na falta de intensidade. Todas essas críticas nós fizemos. Então eu gostei muito dessa fala do Yamal. Pelo menos eu concordo com ela. Você pode dizer aí nos comentários se você discorda. E por que eu trouxe ela? Pô, não era para falar do Flick, do ego? Eu trouxe ela porque a partir do momento em que, num outro contexto, em um outro momento, perguntam para ele especificamente sobre a fala do Flick sobre egos, ele tem uma resposta que foi polêmica, que está repercutindo bastante, e que deu a entender que ele achava que o Barcelona não podia ter feito nada melhor, que já está tudo certo. E não é o caso. A gente percebe que ele foi autocrítico quando a pergunta foi sobre o jogo. Quando a pergunta foi sobre a fala do Flick, ele vai para um outro caminho. Então, ó, passa a moto aqui com o seu escapamento estourando. Não sei se vocês conseguiram escutar. Mas, dando continuidade, aí depois, já com a seleção espanhola, já com a fala do Flick consolidada, perguntam para ele, o que é que você acha? Esse vestiário está realmente tendo problema de egos? E ele responde o seguinte, ó, no Barcelona nós sempre queremos ganhar e depois de um tropeço falamos às vezes com sangue quente. Eu não acho que é uma questão de egos. Nós simplesmente não começamos essa temporada com a intensidade certa e nós temos que trabalhar para melhorar isso nas próximas rodadas. E aí o repórter percebe, tô com uma manchete boa aqui, hein? Vamos ver se eu consigo tirar um pouco mais dessa situação, se eu consigo mais cliques na minha notícia. Tô com uma manchete boa. Qual é a manchete? Lamine Yamal discorda do diagnóstico de Hansi Flick. Essa é a manchete que o repórter ganhou, concorda? Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco mais dela. Deixa eu ver se eu consigo uma resposta mais agressiva. Deixa eu ver se eu faço esse moleque de 18 anos perder a cabeça. E aí o repórter insistiu. Mas você acha que o grupo pode estar relaxado com os títulos já vencidos? Está faltando fome? E aí o Yamal, nessa parte aqui, acho que foi bem. Não tem ninguém relaxado, não tem ninguém sem fome. A gente nem ganhou tanto título assim para estar pensando em relaxar e a perder a fome. Nós queríamos ganhar, só que a gente não conseguiu. Nós temos 7 pontos de 9 com 3 jogos seguidos fora de casa. Também não estamos assim tão mal, né? La Liga é muito longa. Precisamos de consistência no longo prazo. Não é uma vitória ou um tropeço que vão definir a temporada inteira. Essa segunda fala aqui, a galera tá repercutindo como se ele estivesse dando a entender que o time já tá fazendo tudo que pode, que ninguém precisa melhorar, que o Barcelona tá no caminho certo. E por isso eu li a fala pós-jogo depois, né? Pra gente poder entender os contextos. Aqui, nesse segundo momento, ele foi acusado pelo repórter. Foi uma acusação de estar relaxado e não ter fome. Ele tinha que se defender. Ele vai dar um soco na cara do repórter? Não. Ele vai xingar a mãe do repórter? A tua mãe? Não. Ele tem que encontrar uma resposta para se defender, para defender os companheiros de equipe e mostrar que também não precisa se criar uma crise. Não se precisa amplificar a situação para transformar em uma grande crise, que era o que o repórter queria, né? E, em certa proporção, quem caiu nessa artimanha acabou permitindo que dentro dos seus respectivos corações fosse uma grande crise. Mas aí tá certíssimo. Cara, tu tá dizendo que eu tô relaxado, tu tá dizendo que eu não tenho fome. Não concordo contigo. Ei, calma lá também, né? Eu já falei ontem, anteontem, eu já falei no pós-jogo
Eu já disse, a gente precisa melhorar a intensidade, precisa melhorar, papapá, tudo que ele já falou. Mas, calma, de 9 pontos, a gente tem 7. Dos 3 jogos que a gente jogou, todos foram fora. Vallecas é um estádio complicado. Também, claro, a gente precisa melhorar, mas não é por causa de um jogo que acabou a temporada. Para mim, perfeita a postura, perfeita a mentalidade, aceitar que tem que melhorar, mas não deixar isso virar desespero, né? Não deixar isso virar desespero. E a primeira parte, a resposta, eu acho que ele foi sub-18, que é o que ele é, né? Tem 18 anos. Era evidente que o repórter queria colocar ele numa situação de arrancar uma manchete. E ele não teve a frieza de entender as intenções por trás e dar uma resposta mais política para evitar confusão. Porque lá dentro do vestiário, eu tenho absoluta certeza que o Flick fala uma coisa e aí a galera escuta, mas as lideranças do elenco depois respondem para ele, ó, professor, mas a gente não acha que é bem por aí, porque assim funciona um clube de futebol. Tem um comandante e o Flick tem essa personalidade, alguns não. Alguns comandantes, eles fazem o veredito e se alguém, não é questão de bater de frente, mas se alguém não baixar a cabeça, já fica incomodado e afasta do grupo, né? A gente tem a galera mais mão de ferro. O Flick, pelo menos no Barcelona, não está sendo assim. Ele está dialogando bastante, ele está conversando muito. E vídeos na seleção alemã viralizou aquele dele escroteando com os caras. Mas também tem vídeo que vazou dele pedindo a opinião do Kimmich, porque o Kimmich era um líder do elenco, era um dos capitães da seleção, e ele tá falando, olha, nós temos que fazer isso, isso e isso. Mas Kimmich, tu queria falar alguma coisa? E o Kimmich fala, olha, o grupo não está se sentindo muito satisfeito com essa proposta, a gente queria tentar uma coisa diferente. Aí ele explica, olha, mas eu preciso de tal coisa, e eles debatem e chegam ali a um consenso do que é melhor taticamente para a equipe, né? Então, ele é o cara que ele escuta as lideranças do elenco, até por isso é um bom gestor de grupo. Então, com certeza, lá dentro, teve o debate. Ah, vocês estão com ego, vocês estão com ego. E falaram, não, professor, calma, não é ego, a gente só não conseguiu, vamos lá. Pá. O diálogo aconteceu. Isso não aconteceu imediatamente, porque estava todo mundo com sangue quente, viria a acontecer depois. E aí, quando o Yamal é perguntado, ele tinha que ter feito o que fez o Pedro. Não, não sei, não é comigo, tá me perguntando isso por quê? Não tem nada a ver com essa história. E ele não foi. Ele falou, não, eu não acho que é ego, acho que só faltou intensidade. E aí virou a manchete e Yamal discorda, bate de frente, não respeita, enfim, termos bastante exagerados contra Hansi Flick. Yamal contra Hansi Flick. Aqui ele foi um pouco juvenil. Mas qual é a minha opinião sobre tudo isso, né? Apesar de que eu já emiti algumas. Sinceramente, vários discursos, cada um no seu tom, cada um com o seu diagnóstico. O Flick preocupado com egos, o Yamal preocupado com a intensidade, o Pedri preocupado em recuperar o espírito da temporada passada, o Dani Olmo preocupado em garantir que todo mundo que quer jogar não seja condenado por ficar incomodado quando não tem a oportunidade, ao mesmo tempo que briga para que o elenco, para que o coletivo esteja acima de qualquer individualidade. Cada um com seu discurso, cada um no seu tom, eu percebo uma concordância entre todas essas frases. Tá todo mundo preocupado com o desempenho do Barcelona nessas 3 primeiras rodadas e querendo mudar para que esse time volte a jogar o seu melhor futebol. Para mim tá perfeito. Eu vou ficar preocupado, eu vou achar que o elenco tá rachado, eu vou achar que o treinador perdeu a mão quando ele der uma de Fernando Diniz. Ele puxar o Pedro e falar, seu perninha, chamar o Yamal, seu mascaradinho, xingar a família dos jogadores para milhões de câmeras, porque milhões também não, né? Mas para dezenas de câmeras captarem no estádio e mostrando para milhões de pessoas no mundo inteiro. Eu explico que não fez nada disso. Ele deu uma chamada de atenção necessária, os jogadores entenderam que precisavam mudar alguma coisa, alguns podem achar que tá rolando questão de ego, outros podem achar que é necessário mais intensidade, mas tá todo mundo concordando que tem que mudar. E isso é importante. Enquanto a temporada ainda está no começo, uma mudança de postura, um retorno à melhor versão do Barcelona tem que ser procurado. E tá todo mundo procurando. Então eu não vejo eles remando em direções contrárias, porque teve uma pequena discordância no quesito o que tá errado.
eu percebo eles tentando diagnosticar o que está errado, todo mundo junto, remando na mesma direção. Eu não fico preocupado, do fundo do coração. Na verdade, eu fico extremamente satisfeito que nós tenhamos jogadores como o Dani Olmo e o Rafinha que ficam incomodados quando não estão jogando bem. Mas que ao invés de sair chutando garrafa, xingando o treinador, se recusando a cumprimentar, saem, não saem sorrindo, porque eles não estão felizes, mas de maneira bastante educada, ficam no banco ali, refletindo sobre o que poderiam ter feito melhor, incomodados de não terem conseguido jogar bem, porque não jogaram bem nesse último jogo, nem Rafinha, nem Dani Olmo. Pra mim tá ótimo, é assim que tem que ser. Eu também gosto da postura do Pedri, de, cara, a gente tem que retomar o espírito da temporada passada. Eu gosto da postura do Yamal, a gente precisa retomar a intensidade, é assim que a gente ganha os jogos. E eu gosto do Hansi Flick, de olha, ele não disse, estamos com muito ego e não vamos ganhar nada. Ele já está projetando no futuro. Ele já está querendo cortar um problema, cortar um mal pela raiz antes de virar algo maior. Os egos impedem o sucesso. Para mim, tá todo mundo com a postura correta e durante essa data FIFA, esse tempo distante para eles refletirem e voltarem com uma outra energia, também vai ser muito positivo. Lembrando que a observação do Yamal é muito justa. Foram só 3 jogos fora de casa. O Barcelona nesses 3 jogos tem um tropeço. Esse tropeço é um empate contra o Rayo Vallecano. Não temos crise de pontuação, né? A pontuação tá boa. Se o Barcelona continuar, ganha 2, empata 1, ganha 2, empata 1, termina o campeonato com 90 pontos. Mantendo essa média, termina o campeonato com 90 pontos. Vai bater campeão? Tá entendendo? Então também não tá assim tão ruim. Não tá assim tão tenebroso. Foi um tropeço? Tem coisa para acertar. Eles estão querendo acertar. Estão dialogando para encontrar a raiz do problema e solucionar. E é só isso que eu posso pedir de uma equipe, de um elenco e de um treinador. Beleza? Meus amigos, as minhas opiniões e as informações que eu tinha para trazer para você nesse vídeo de hoje já encerraram. Mas calma, se você ainda não atendeu o meu pedido lá no começo do vídeo, chegou até o final, acredito que você gostou, né? Ficou comigo até o fim. Então, curte, se inscreve, hypa. Se não fez isso lá no começo, faz agora. Porque fazendo isso você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Espero você no nosso próximo vídeo. Sempre, todo dia, um vídeo no horário do almoço, um vídeo no horário do jantar. Mas por hoje, a gente se despede. Aquele abraço e até o próximo vídeo.